Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta. Considerar mais um pouquinho da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foco nos ensinamentos de Jesus, e nós vamos analisar aqui nesse trecho da Bíblia, do Evangelho de João, a forma como Jesus trata as pessoas, e mais uma vez vamos fazer um contraste aqui entre Jesus e líderes religiosos, principalmente líderes de seitas de controle mental. E mais uma vez eu quero lembrar você que talvez esteja chegando aqui no canal pela primeira vez, que talvez tenha visto, nos vídeos anteriores, diversas vezes eu citando a organização Torre de Vigia, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, mais conhecido como Testemunho de Jeová. Por que eu cito tanto essa organização? Porque eu fui membro por cerca de 30 anos. Então, tenho uma experiência de vida nessa organização, mais da metade da minha vida foi vivido lá. E aí eu quero trazer atenção aqui a forma como Jesus lida com as pessoas e a forma como líderes religiosos tratam as pessoas, principalmente de seita de controle mental. Depois que a gente descobre, por exemplo, eu descobri que estava numa seita de controle mental, não podia sair de imediato. Então levei mais um período de quase 10 anos ainda dentro da organização, por um grande período desses 10 anos ainda servindo como ancião, na maior parte do tempo como líder, chamado pastor, ancião lá na organização. Então, por isso chamo mais atenção para essa organização. Bem, o exemplo que queremos citar está no Evangelho de João, capítulo 9, e o relato a partir do versículo 1 diz assim, estou lendo na tradução do Novo Mundo, a versão 2015, que é mais utilizada pelos irmãos Testemunho de Jeová. Então, como o objetivo é fazer com que eles acordem do transe mental, imposto pela liderança, então eu leio na própria Bíblia que eles utilizam para que eles vejam, que a própria Bíblia deles diz o que nós estamos citando aqui. Bom, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto ele ia passando, viu um homem que era cego de nascença. Então seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para ele ter nascido cego? Essa pergunta era importante porque, segundo os ensinamentos de alguns lá, alguns líderes religiosos como os fariseus, eles ensinavam que as pessoas ensinavam coisas tais como reencarnação, tormento no inferno de fogo, dentre muitas outras coisas que eram culturas cabalísticas, de outras religiões também orientais, como o budismo e muitas outras. Então isso tudo também se misturava ali na cultura religiosa judaica. E os discípulos, como eram também judeus, estavam bombardeados com essas superstições e crenças. Versículo 3, Jesus respondeu, nem este homem pecou, nem os seus pais, mas é para que se mostrem as obras de Deus no caso dele. Temos de fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou a lama nos olhos do homem. E lhe disse, vá e lave-se no reservatório de Siloé, que é traduzido enviado. Assim ele foi se lavar e voltou enxergando. O reservatório de Siloé, que é aquele que o rei Ezequias havia feito, enquanto a Assíria atacava Jerusalém, lá no Judá. Então havia esse reservatório lá para que eles tivessem água o suficiente enquanto estavam cercados pelos inimigos. Então o homem que era cego foi lá lavar o rosto, conforme Jesus orientou, e foi curado da sua cegueira. Versículo 8 em diante. Então os vizinhos e os que antes o viam mendigando perguntavam, este não é o homem que ficava sentado mendigando? Alguns diziam, é ele. Outros afirmavam, não é, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu mesmo. Assim perguntaram-lhe, então como os seus olhos foram abertos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou-a nos meus olhos e me disse, vá a Siloé e lave-se. Então eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Em vista disso, eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Ele respondeu, não sei. E eles levaram aos fariseus o homem que antes era cego. Olha só a situação. Jesus bondosamente trouxe a visão àquele homem que estava cego, de nascença. As pessoas ali
viram, né, o milagre, viram que o homem estava curado. E o que fizeram então? Levaram ele aos líderes religiosos, aos fariseus. Versículo 13. Eles levaram aos fariseus o homem que antes era cego. A propósito, do dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos dele, era sábado. Geralmente os fariseus implicavam com Jesus com respeito a curas no sábado, né? Portanto, os fariseus também começaram a perguntar ao homem como ele havia recebido visão. Ele lhes respondeu: ele pôs lama nos meus olhos e me lavei, e agora posso enxergar. Então alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só, preste bem atenção nisso. Outros disseram: como pode um homem que é pecador realizar sinais desse tipo? Veja a arrogância e o ar de superioridade, né? Este homem pecador, como se eles não fossem. Como se eles não fossem também pecadores. 17. Não, ainda no versículo 16, né? Como pode um homem que é pecador realizar sinais desse tipo? De modo que houve uma divisão entre eles. E perguntaram novamente ao cego: o que você diz a respeito dele, visto que foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. No entanto, os judeus não acreditaram que ele havia sido cego e havia recebido visão, até que chamaram os pais do homem, que agora podia enxergar. Perguntaram aos pais do rapaz que era cego: este é o seu filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele está enxergando, nem sabemos quem abriu os olhos dele. Perguntem a ele é maior de idade, pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso, preste atenção, seus pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois os judeus já tinham chegado a um acordo para expulsar da sinagoga qualquer pessoa que o reconhecesse como Cristo. Então os líderes religiosos não admitiam que no seu meio tivessem pessoas que aceitassem Jesus como seu líder, como seu Cristo, seu Salvador, o seu ungido. É diferente dessa seita que eu estou citando, a Torre de Vigia, por exemplo. Ela é liderada por 8 homens que dizem ser Cristos, dizem ser ungidos, e eles se autodenominam os substitutos de Cristo. Eles não admitem que você reconheça Jesus como seu cabeça, e não é eles. Eles querem que você pode até reconhecer Jesus como cabeça, desde que você passe por eles como cabeça primeiro. Ou seja, para chegar em Jesus, você tem que passar por eles. Embora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz que a cabeça de todo homem é Cristo. Ou seja, acima da nossa cabeça não tem nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum corpo governante, nenhum líder de religião nenhuma, a não ser Cristo. Mas eles não aceitam isso e expulsam, como eu fui expulso, como outros foram expulsos. Então eles estavam com medo de serem expulsos, os pais. E é isso que acontece em seitas de controle mental. As pessoas ficam tolhidas, as pessoas ficam oprimidas, sem poder se expressar, sem poder falar, sem poder dar opinião, porque tem medo. E por isso, aliás, 23, é por isso que os pais dele disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. 24, portanto chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dê glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. O tom deles, né? Ele é pecador, é como se eles não fossem. Ele disse: se ele é pecador, não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora posso enxergar. Então eles lhe disseram: o que ele lhe fez? Como abriu seus olhos? Ele lhe respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não escutaram. Por que querem ouvir de novo? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Olha só a pergunta inteligente do homem, né? Em vista disso, disseram-lhe com desprezo. O ar de superioridade de líderes religiosos, principalmente seitas de controle mental, é tão grande que eles olham para as pessoas de cima para baixo como se estivesse olhando para o lixo, para o pó da sandália, ou algo pior. Então 28, em vista disso disseram-lhe com desprezo: você é discípulo daquele homem, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem não sabemos de onde ele vem. O homem lhes respondeu: certamente isso é de admirar,
Vocês não sabem de onde ele vem e, contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, ele escuta essa pessoa. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer absolutamente nada. Eles lhe responderam: você nasceu inteiramente em pecado e mesmo assim ensina a nós? Então o expulsaram. Não aceitavam que um homem simples, pudesse raciocinar. E o raciocínio do homem estava totalmente embasado na realidade, na lógica. Como é que aquele homem, se ele fosse nesse nível que eles diziam, um nada, poderia realizar tais sinais, se não fosse pelo dedo de Deus por meio do Espírito Santo? Tal atitude é característica de líderes arrogantes de seita de controle mental. É por isso que eles expulsam pessoas que os desafiam, confrontando o que eles ensinam com a Bíblia. Por exemplo, muitas vezes eu venho aqui no canal e mostro o que a Bíblia ensina em comparação com as suas publicações e suas doutrinas. Quando eu comecei a fazer isso antes de ser expulso, mesmo em vídeos, com um vídeo que eu fiz lá no passado chamado Cuidado com a Voz de Estranhos. Por isso Jesus disse, de novo, digo-lhes com toda certeza, eu sou a porta. Jesus falou, qualquer pessoa, qualquer líder religioso, qualquer organização religiosa que diz que é o caminho para se chegar à salvação ou a Deus, cuidado com a voz de estranhos. Qualquer um que se arroga como sendo o caminho, ou seja, olha, para entender a Bíblia você tem que estar afiliado a mim. Se você não estiver ligado a mim, você nunca vai entender a Bíblia. Por mais que você leia a Bíblia, mas se você não estiver associado com a gente, você não vai ter a salvação. Qualquer um que diga isso, cuidado. Cuidado com a voz de estranhos. Jesus disse que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, não é por mim, nem por outra pessoa, ou por qualquer grupo religioso que exista no mundo. Mostrando que nós temos que seguir a Cristo como o caminho para a salvação, e não a homens. O resultado foi perseguição da parte dos anciãos, como esses fariseus aqui, porque eles não aceitavam que eu questionasse a liderança, o corpo governante, e o resultado é que eu fui expulso e taxado como apóstata, servo de Satanás. Esse homem aqui, o cego, foi expulso, o que era cego, Agora veja como Jesus o tratou. 35, além de já ter curado ele, Jesus ouviu dizer que eles o tinham expulsado, e ao encontrá-lo perguntou, você tem fé no Filho do Homem? O homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa ter fé nele? Jesus lhe disse, você o viu, e na verdade é ele quem está falando com você. O homem disse, eu tenho fé nele, Senhor, e se curvou diante dele. Jesus disse então, vim ao mundo para um julgamento, para que os que me veem possam ver, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas coisas e lhe disseram, será que nós também somos cegos? Jesus lhes disse, se vocês fossem cegos, quer dizer, se admitissem que tinham necessidade, não seriam culpados de pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, ou seja, nós sabemos o que estamos fazendo, seu pecado permanece. É exatamente isso. A liderança da organização Torre de Vigia, o corpo governante, e aqueles que os defendem em topos na hierarquia de autoridade, eles admitem que sabem. Eles admitem que sabem. Então, como Jesus disse, se eles pelo menos dissessem, nós não sabemos o que estamos fazendo, como Jesus disse, seria aceitável, seria de se perdoar. Mas como eles dizem que sabem o que estão fazendo, que estão sendo orientados por Deus, e a gente sabe, comparando com a Bíblia, que as ações deles, as regras deles, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, então o pecado permanece. E por isso eu venho aqui, para denunciar, para expor esta organização que divide famílias, que expulsa, eles podem expulsar se quiser, mas não difamar como fazem, não ameaçar as pessoas. Se você continuar raciocinando, criticando, se você continuar questionando, você vai ser expulso, difamado, sua família vai ser colocada contra você porque eles fazem isso. E você vai vendo aí nos vídeos do canal de denúncia, onde as publicações mostram isso. Eles chamam as pessoas que saem da organização, ou que eles expulsam, de inimigos de Deus. Dizem que essas pessoas abandonaram a Deus, se tornaram opositores, se tornaram servos de Satanás. Difamação, crime. E aí eu venho aqui
fazer essa denúncia contra esta organização em especial, porque eu fui membro dela por quase 30 anos. Tenho todo o direito de fazer isso, porque as leis da liberdade de expressão me amparam. Artigo 5º da nossa Constituição, artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também o direito à informação que todas as pessoas têm. E mais, a própria publicação da Torre de Vigia me ampara. A Sentinela, 15 de maio de 1964, diz que não é perseguição religiosa você expor uma religião. Quando você faz isso, você está prestando um serviço público, diz o artigo, e eu faço questão de sempre mostrar ele aqui quando estou falando sobre isso. Foi um prazer, agradeço aí a sua atenção a mais esse vídeo, e nunca se esqueça, o exemplo de Jesus é o que nós devemos seguir. Jesus é o caminho para a salvação, diz João 14, versículo 6. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. E Jesus é aquele que foi, o nome que foi dado acima de qualquer outro nome, está em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, por meio de quem nós havemos de ser salvos. Não é por meio de nenhuma organização religiosa, por meio de nenhuma placa religiosa, nenhum CNPJ, nenhuma liderança humana. Único e exclusivamente por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aguarde então até os nossos próximos vídeos. Até lá.